Em nossa apresentação, a empresa analisada será a Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. e as integrantes do grupo são Ana Flávia, Monique e Ana Paula. Os pontos abordados em nossa análise serão, respectivamente, apresentação da empresa, análise inicial, análise de fluxos de liquidez, análise do capital de giro, análise do endividamento, análise de desempenho no mercado de capitais e as considerações finais. Cada item será desmembrado a fim de obtermos uma análise completa da empresa. A Iguatemi, anteriormente denominada La Fonte Empresa de Shopping Center S.A., foi constituída em 23 de maio de 1979, com uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, tendo sido transformada em sociedade por ações em 11 de agosto de 1983. A Iguatemi é a empresa do grupo Gereissati, voltada para o segmento de shopping centers no Brasil, exercendo participação em empreendimentos que geram mais de 3.500 empregos diretos e mais de 25 mil empregos indiretos. Sua estratégia de negócio é baseada em seu público-alvo, que são predominantemente das classes A e B. Os principais concorrentes são os shoppings que possuem o mesmo público-alvo, como exemplo os shoppings do grupo Multiplan e o Shopping Cidade Jardim. A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. tem por objetivo social a exploração comercial e o planejamento de shopping centers, prestação de serviços de administração de shopping centers regionais e de complexos imobiliários, exercícios de outras atividades afins ou correlatas ao seu objetivo social e participação em outras companhias como sócia, cotista, acionista ou associada por qualquer outra forma permitida por lei. A companhia negocia suas ações na BMF Bovespa sob a sigla IGTA-3. A Iguatemi possui 100% de suas ações como ordinárias e 46,09% sendo free float. O gráfico a seguir mostra o desempenho das ações durante 5 anos. Os principais acionistas são Gereissati Participações S.A. com 51%, Gereissati Telecom S.A. com 0,8%, Fundação Petrobras de Seguridade Social com 10,2% e outros com participação de 37,5%. A principal acionista, Gereissati Participações S.A., é uma empresa holding cujas principais receitas advêm da prestação de serviços, da distribuição de dividendos e da equivalência patrimonial de seus investimentos. Os principais executivos são Carlos Gereissati Filho como diretor-presidente, Charles William Krell como diretor operacional, Cristina Anne Betts como diretora financeira e relações com investidores, Dilene Rodrigues Teixeira como diretora jurídica, Rodolfo Freitas Neto como diretor comercial e Wilson Marques Pinelli como diretor de novos negócios. Foi encontrada na revista Exame uma notícia que ocorreu no período analisado, evidenciando a queda do lucro no terceiro trimestre de 2015 em comparação com o mesmo período de 2014. Outra pauta é a alta do EBITDA, mostrando o impacto dos impostos no lucro da empresa. A receita líquida também foi noticiada com aumento, mostrando que os custos estão diminuindo. Fatores de risco. As vendas podem ser afetadas por períodos de recessão econômica e por questões operacionais e de mercado. A taxa de juros pode ser um componente a ser levado em consideração, já que com seu aumento o consumo tende a diminuir. Uma redução de movimento nos shopping centers pode afetar o volume de vendas dos lojistas, o que prejudicaria os negócios da empresa Iguatemi, sua condição financeira e seu resultado operacional. Modelo contábil. Propriedades para investimento. São propriedades mantidas para obter renda com aluguéis, incluindo imobilizações em andamento para tal propósito. As propriedades para investimento são mensuradas ao custo, deduzido da depreciação calculada pelo método linear. O valor justo das propriedades para investimento é divulgado conforme nota explicativa número 9. Seu modelo de negócio pode ser definido usando como base a definição de propriedade para investimento, o qual caracteriza-se por ser um imóvel, terreno ou edifício, ou parte de um edifício, ou ambas, mantido pelo proprietário ou arrendatário para obter rendas, ou para valorização do capital, ou para ambas. Parecer dos auditores. A auditoria das demonstrações financeiras da empresa Iguatemi são realizadas pela KPMG.
Os 3 anos analisados possuem pareceres sem ressalvas, ou seja, o auditor está convencido sobre todos os aspectos relevantes da entidade analisada. Análise vertical do balanço patrimonial. Para verificar e explicar as principais mudanças nas demonstrações contábeis, foram feitas análises horizontais e verticais, as quais nos remetem a estudos de tendência. Primeiramente, observamos um aumento de investimento durante o período analisado, sinalizando um desempenho favorável na sua atividade fim, o que pode explicar tanto uma redução de caixa quanto um aumento no patrimônio líquido. Outro argumento para a redução de caixa seria o pagamento dos empréstimos e financiamentos de longo prazo. Análise horizontal do balanço patrimonial. De acordo com os períodos analisados, podemos destacar a diminuição na proporção dos investimentos da empresa, junto com o aumento das obrigações trabalhistas no ano de 2015, explicados pelos fatores macroeconômicos do Brasil. Vale ressaltar que há alguns valores insignificantes nas demonstrações, os quais são passíveis de análise. Análise vertical DRE. A partir da análise vertical das demonstrações do resultado do exercício, observa-se que nos anos de 2013 e 2014, o resíduo da receita líquida para a empresa foi em média 40%. Em 2015, observa-se uma redução desse resíduo de 10%, explicado pela redução do resultado financeiro, imposto de renda e contribuição social. Análise horizontal da demonstração do resultado. Na análise horizontal da demonstração do resultado do exercício, observa-se que nos anos de 2013 e 2015 houve uma redução percentual do lucro líquido, o que é explicada pelo pico de vendas em 2014, fazendo com que o lucro bruto aumentasse exorbitantemente. Demonstração do resultado abrangente. A empresa Iguatemi não apresenta resultado abrangente durante os anos de 2013, 2014 e 2015. Então, o resultado abrangente da empresa é igual ao seu lucro líquido. DMPL 2013. O aumento do patrimônio líquido durante o ano de 2013 pode ser evidenciado pelo aumento de capital advindo dos sócios da empresa, mesmo com o pagamento de dividendos, e pelo lucro líquido do período. DMPL 2014. O pequeno aumento do patrimônio líquido em 2014 é proveniente do lucro líquido da empresa, não sendo maior devido ao pagamento de dividendos no período. DMPL 2015. Assim como em anos anteriores, a variação do patrimônio líquido se deu devido aos pagamentos de dividendos, com uma tendência negativa, e ao lucro líquido do período, com uma tendência positiva. Assim, conclui-se que as mutações do patrimônio líquido são influenciadas principalmente pelos fatores lucro líquido e dividendos. Demonstração do valor adicionado. Durante os 3 anos analisados, não identificamos mudanças significativas da composição da distribuição. No período, fica evidente que os gastos com pessoal superam os demais gastos, seguido da remuneração de capital de terceiros. Fluxo de caixa. No fluxo de caixa apresentado, a empresa Iguatemi aloca seus juros como operacional. Por exemplo, quando o desembolso de caixa para pagamento de um empréstimo inclui tanto os juros como o principal, a parte dos juros pode ser classificada como atividade operacional, mas a parte do principal deve ser classificada como atividade de financiamento. Em 2013, a variação líquida de caixa foi negativa, sendo sustentada principalmente pela saída de caixa com investimentos, o que evidencia que a empresa está despendendo dinheiro a fim de investir em sua atividade fim. Em 2014, a variação líquida de caixa também foi negativa, pois o caixa com investimentos consumiu o caixa gerado pelas atividades operacionais e atividades de investimento. Em 2015, como nos períodos anteriores, a variação de caixa líquida é negativa, indicando que houve a saída de recursos. Entretanto, dessa vez, não somente a atividade de investimento consome caixa, como também as atividades de financiamento, devido a um grande pagamento de financiamentos. EBITDA. Podemos observar um aumento do lucro líquido no ano de 2014, ocasionado pela diminuição do imposto de renda e contribuição social do mesmo ano. Porém, podemos destacar a redução do lucro líquido no ano de 2015, a qual não é acompanhada pelo EBITDA, que neste caso possui um aumento.
Conforme observado durante as aulas, o EBITDA e o lucro líquido não possuem correlação direta, pois o EBITDA se torna o valor superestimado do lucro líquido. Fluxo de caixa livre. Durante o ano de 2013, houve uma grande integralização de capital, deixando positivo o caixa líquido com os acionistas, o que não observa-se durante os próximos 2 anos, significando que o pagamento de dividendos superou a integralização de capital. Analisando o fluxo de caixa livre da firma, podemos destacar a diminuição da captação de empréstimo da empresa durante o período, evidenciando em 2015 um caixa líquido com bancos negativo, como visto anteriormente, que simboliza o pagamento de financiamentos. EBITDA versus fluxo de caixa operacional. Tanto o EBITDA quanto o fluxo de caixa operacional possuem um efeito em comum, a depreciação, pois a mesma segue uma tendência negativa na demonstração do resultado do exercício, mas apresenta uma tendência positiva tanto no fluxo de caixa operacional quanto no EBITDA, por não impactarem o caixa diretamente. Análise de liquidez. Assim como apresentado na análise vertical e horizontal, o ativo circulante possui uma queda constante durante os 3 anos analisados, ocasionando tal diminuição da liquidez da empresa. Tal fato pode ser explicado pelo pagamento de empréstimos e aumento do ativo não circulante, evidenciado pelo aumento do investimento. Dados para análise de rentabilidade. Os dados para análise de rentabilidade da empresa tomam como base os valores apresentados na tabela a seguir, sendo compostos pelo retorno operacional e retorno financeiro. ROI financeiro. O retorno financeiro apresenta um crescimento, pois houve uma redução do investimento financeiro, visto que a receita financeira se manteve relativamente constante. Tal fato pode ser explicado pela necessidade da empresa em gerar caixa para liquidar suas obrigações. A contribuição no retorno do investimento total diminuiu, por conta da redução do investimento financeiro. DRE ajustada por nota explicativa. Ajustamos o resultado financeiro da demonstração do resultado do exercício pelos rendimentos de aplicação financeira na receita financeira. E na despesa financeira, ajustamos com o pagamento de debêntures. Retorno do investimento. Analisando o ROI total, embora o ROI operacional apresente um aumento, o ROI financeiro possui uma redução, ou seja, o ROI total se mantém constante, já que os ROIs individuais possuem efeito contrário e se anulam. Retorno do investimento financeiro. O retorno do investimento financeiro livre de imposto de renda é menor que com o imposto de renda, já que no caso do livre de IR, a receita financeira torna-se menor por eliminar o valor do imposto de renda. Retorno operacional. No retorno operacional, tanto com ou sem IR, seguem a mesma tendência. O pico de 2014 ocorreu devido ao aumento do resultado das operações e em 2015 decresceu devido ao aumento do investimento operacional de longo prazo e do capital de giro líquido. Margens. Tanto a margem líquida como a margem bruta apresentam uma queda. Na margem bruta, a queda pode ser explicada por um aumento do custo de venda, mesmo que as receitas estejam aumentando. A queda da margem líquida também está reduzindo, porque não somente o custo está aumentando, mas também as despesas operacionais estão aumentando, reduzindo assim o lucro líquido. Por exemplo, no ano de 2015, a margem líquida é de 63%, ou seja, para cada R$ 1 de vendas, 0,63 centavos são equivalentes ao lucro deduzido de custos e despesas. Giro do investimento. A razão do giro do investimento mantém-se constante durante os períodos analisados, porque, embora a receita de vendas aumente, o capital de giro líquido e investimentos operacionais de longo prazo, somados, aumentam também quase que na mesma proporção, deixando o gráfico constante. Capital de giro líquido.
A grande variação do capital de giro durante o ano de 2013 ocorreu devido aos investimentos em aplicações financeiras, visto que em anos anteriores a empresa não possuía tal conta. As quedas do capital de giro líquido nos anos subsequentes a 2013 podem ser explicadas devido ao dispêndio em aquisição de ativos em 2014 e ao pagamento de financiamentos em 2015. Retorno do investimento operacional. O ROI operacional individual possui uma queda em 2014, devido à redução da margem líquida de 69% em 2013 para 63% em 2014, significando que o lucro deduzido das despesas e custos está diminuindo. Em 2015, o ROI operacional possui uma grande recuperação, devido ao pequeno aumento da proporção do giro do investimento, visto que a margem líquida praticamente se mantém constante. ROI operacional. O ROI operacional na contribuição do ROI total apresenta um aumento durante os anos analisados, devido ao aumento do investimento operacional da empresa, como visto na análise vertical e horizontal da mesma. Custo da dívida. O custo da dívida das demonstrações sofre um aumento durante os 3 anos analisados. O aumento fica evidenciado devido ao aumento da despesa financeira, visto que o total de empréstimos e financiamentos também aumentam, ou seja, o denominador da razão. Custo da dívida líquida de R e contribuição social. O custo da dívida líquida de imposto de renda e contribuição social aumentam durante o período. O custo da dívida ajustado por notas explicativas mantém-se constante durante o período de 2013 até 2014, porque tanto o custo da dívida quanto os empréstimos e financiamentos médios aumentam, mantendo a proporção. No período de 2014 a 2015 sofrem um grande aumento, porque o custo da dívida aumenta e os empréstimos e financiamentos se mantêm constantes. O custo da dívida líquida de imposto de renda e contribuição social, não ajustada por notas explicativas, sofrem um aumento constante ao longo do período analisado, porque o custo da dívida está aumentando a cada período, mesmo que o total de empréstimos e financiamentos, denominador, esteja aumentando também. Spread. O spread analisado durante os anos possui uma queda, devido ao custo da dívida aumentar em proporções maiores do que o ROI total, mostrando que os investimentos da empresa não cobrem o custo da dívida, sendo um fator negativo para a empresa. Spread econômico. Comparando o spread econômico da empresa com o do setor, podemos perceber que a Iguatemi, apesar de possuir spread negativo, tem um desempenho melhor do que o do setor. Endividamento. O endividamento da empresa Iguatemi está tendo um pequeno decréscimo, pois apesar dos empréstimos e financiamentos totais estarem aumentando, o capital próprio aumenta em proporções maiores. Podemos observar que os dados do setor se apresentam relativamente maiores, o que mostra um panorama positivo para a empresa. Retorno sobre capital próprio. O retorno sobre capital próprio da empresa está se reduzindo ao decorrer do período, devido à influência do spread alavancado, ou seja, pelo peso que exerce sobre o mesmo. Embora haja uma redução do ROE, a empresa se mostra melhor quando comparada com seus concorrentes. Grau de alavancagem financeira. A alavancagem financeira da empresa pode ser considerada desfavorável, pois os recursos de terceiros tiveram um custo maior do que o ROI total, e neste caso estão prejudicando a empresa, evidenciado pela inclinação negativa que está apresentada no gráfico. Isto significa que o capital de terceiros está consumindo parte do patrimônio líquido. Diz-se então que o capital de terceiros está exercendo alavancagem negativa. EVA.
Conforme o período analisado, é possível observar que a empresa não só está deixando de agregar valor, como também está perdendo ao longo do tempo, já que o spread econômico está diminuindo conforme os anos analisados. Através do custo de oportunidade, o seu valor está aumentando. Consequentemente, a diferença entre o retorno do investimento total e o custo de oportunidade está diminuindo, visto que o valor do retorno do investimento está abaixo do custo de oportunidade em todos os períodos, influenciando negativamente o valor econômico adicionado. Endividamento total e endividamento líquido. Haja visto que o endividamento total reduz durante o período analisado devido ao aumento do patrimônio líquido, ou seja, a cada real aplicado no patrimônio líquido, a quantidade comprometida pelos empréstimos e financiamentos totais diminui. Quanto ao endividamento líquido, ele sofre um aumento durante os 3 anos estudados, devido à redução dos ativos de liquidez, ou melhor, a redução de caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras. A diferença entre os dois indicadores mostra o impacto dos ativos líquidos na capacidade de pagamento de empréstimos e financiamentos totais. Endividamento de curto e longo prazo. Segregando o endividamento em curto e longo prazo, observa-se que o endividamento da empresa de longo prazo compromete mais seu patrimônio líquido do que o endividamento de curto prazo. O de curto prazo sofre um aumento durante os períodos analisados, visto que o total de empréstimo e financiamento de curto prazo possui um aumento maior do que o do patrimônio líquido. O endividamento de longo prazo possui um decréscimo durante o período analisado, devido à magnitude do aumento do patrimônio líquido ser maior do que o aumento do total de empréstimos e financiamentos de longo prazo. Credores. Os credores da empresa são BNDES, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Alfa e Banco Votorantim, sendo os principais credores o Itaú Unibanco e o BNDES, ou seja, são os que mais oferem financiamento e empréstimos para a entidade. As dívidas são indexadas por taxas, como exemplo da TJLP, TR, IPCA, CDI e IGPDI. As cláusulas contratuais são dos tipos covenants e se baseiam no EBITDA e na dívida líquida da empresa. Indicadores de endividamento. Os indicadores, no geral, se mantêm estáveis com exceção do indicador, que é a razão entre despesa financeira e geração de caixa operacional, o qual possui um grande aumento decorrido da baixa geração de caixa operacional da empresa nos anos de 2014 e 2015. Desempenho no mercado de capitais. O cenário mostrado é acarretado pelo processo de acúmulo de forças observado nos pregões ocorridos durante os anos, que está sendo causado pela volatilidade dos preços. Essa volatilidade é mais acentuada na Ibovespa, já que engloba várias ações do mercado, que foram abaladas pelas situações de mercado principalmente em 2014 e 2015. No início do ano de 2014, a Iguatemi confirmou o início da construção do terceiro outlet com sua marca, com 30 mil metros quadrados de área bruta locável e previsão de entrega para outubro do ano de 2015. Vemos essa expansão com bons olhos, especialmente pelo ganho de escopo que a companhia tem em decorrência do relacionamento com lojistas comuns ao outlet e a seus shopping centers. Porém, nos próximos anos, podemos observar os primeiros reflexos da diminuição no ritmo de atividade econômica. Destacamos preocupação com a piora dos indicadores de vacância e inadimplência. O percentual de lojas não ocupadas saiu de 4,60% para 5%, pior nível em mais de 8 trimestres. E a inadimplência foi de 1,60% para 1,98%. Para o longo prazo, entendemos que os fatores macroeconômicos devem continuar pressionando tanto a companhia quanto o Ibovespa, e que esse efeito adverso, avaliado em conjunto com múltiplos apreciados, coloca a IGTA 3 em tendência neutra. Para concluir,
O beta da empresa é de 0,77, ou seja, é uma ação que possui sensibilidade com os fatores de mercado. Considerações finais. Acionista. Considerando os acionistas como investidores da empresa, sendo os que arcam com o capital próprio da empresa, os mesmos são evidenciados durante os 3 períodos analisados, devido ao aumento do capital próprio da empresa. Um dos motivos do acionista ter investido na empresa seria por possuir perspectivas otimistas com o desempenho da mesma. Continuando as considerações finais sobre os acionistas, o retorno sobre o capital próprio da empresa está diminuindo durante o período analisado. Tal redução é evidenciada devido ao peso do spread alavancado, o qual também está reduzindo durante os 3 anos, pois o custo da dívida está maior do que o retorno do investimento total. Os dividendos distribuídos aos acionistas se mantêm constantes ao longo do tempo, concluindo assim que a empresa está exercendo suas obrigações, sendo um fator positivo para seus investidores. E por fim, o retorno dos acionistas em 2014 aumenta devido ao aumento do resultado dos acionistas superar o aumento do patrimônio líquido. A queda de 2015 foi evidenciada devido à redução do resultado dos acionistas, juntamente com o aumento do patrimônio líquido total. Embora o período analisado possua oscilações, o retorno do acionista se mantém relativamente constante e positivo, sendo um fator atrativo aos investidores. Considerações finais. Credor. Do ponto de vista dos credores, devemos ressaltar o EBITDA, o qual está relacionado com os contratos de empréstimos e financiamentos. Como mostra o gráfico, este indicador está tendo um aumento durante os anos, sendo um ponto positivo se analisado pelos bancos. Quanto ao custo da dívida, ao longo do período ele obteve um aumento, o que implica que a despesa financeira obteve um aumento junto com o crescimento de empréstimo e financiamento, aumentando assim a participação dos credores na empresa. Entretanto, tais contas não aumentam na mesma magnitude. O caixa líquido com os bancos sofre um decréscimo durante os 3 períodos analisados, indicando o pagamento dos empréstimos e financiamentos, assim como observado na demonstração do fluxo de caixa, onde em 2015 os financiamentos obtidos são menores que os financiamentos pagos, ou seja, a empresa está sendo atrativa para os credores por possuir capacidade de pagamento. Considerações finais. Grupo. Para analisarmos a empresa, levamos em conta alguns aspectos. Primeiramente, a empresa tem capacidade em honrar suas dívidas, mesmo passando por um panorama difícil da economia brasileira. Junto a isso, observamos um reinvestimento constante na sua atividade fim. Outro ponto favorável é que o retorno do investimento se apresenta positivo e crescente ao longo dos anos. Para finalizar, analisamos a demonstração do resultado do exercício e notamos um aumento da receita líquida operacional, acompanhada pelas tendências do lucro bruto, apesar do lucro líquido obter quedas durante o período decorrentes do aumento das despesas, imposto de renda e contribuição social da entidade. Do ponto de vista do grupo, acreditamos que a empresa Iguatemi esteja tendo uma boa performance durante os 3 anos analisados, principalmente durante 2014 e 2015, visto que o país passa por um momento complexo, tanto na economia quanto na política, influenciando os indicadores econômicos da Iguatemi. Ou seja, os resultados destes anos demonstram mais uma vez a resiliência do portfólio da Iguatemi, mesmo face a dificuldades no cenário macroeconômico. Acreditamos que a Iguatemi está bem posicionada para enfrentar os desafios dos próximos anos, através de um portfólio de qualidade e balanço patrimonial sólido. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos e nos colocamos disponível para quaisquer dúvidas que surgirem.